Bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tópico fundamental para os desenvolvedores iOS, que é o ciclo de retenção em Swift. Entender como esse ciclo de retenção funciona é importante para evitar vazamentos de memória e garantir o desempenho dos aplicativos. Esse tema também é muito comum em entrevistas, por isso que você está procurando uma realocação ou conseguir uma vaga como Dev iOS, é importante que você consiga explicar e entender esses conceitos, né? Então, primeiramente, o que é o ciclo de retenção? Começando pelo básico, o ciclo de retenção refere-se à gestão de memória em um aplicativo iOS. Especificamente, como o sistema de gerenciamento automático de memória, o ARC. Então, é muito comum dentro do universo de desenvolvimento iOS a gente ouvir falar do ARC, como é que ele lida com os objetos que nós criamos. Então, é essencial entender como esse ciclo funciona para garantir que o aplicativo use a memória de uma maneira eficiente e segura. Então, o ARC ele é a espinha dorsal do ciclo de retenção no Swift. Ele rastreia as referências dos objetos no nosso código e libera automaticamente a memória quando um objeto não é mais necessário. Então, a gente vai explorar isso aqui agora um pouco dentro de um exemplo de código. Falando ali, vamos fazer um exemplo aqui do que seria esse padrão de retenção de memória, né? Então, eu vou criar aqui uma classe, uma classe person qualquer. E aqui eu vou estabelecer que essa classe ela tem um name, que vai ser do tipo string mesmo, né, o nome da pessoa. E essa, essa, essa classe ela vai ser iniciada, eu vou ter aqui, ela vai receber um name, do tipo string também. Aqui eu tenho um self, name vai receber o name. E aqui quando essa classe for inicializada, eu vou fazer aqui, vou colocar um print só para a gente ver como é o processo de alocação e desalocação de memória, né? Então eu vou colocar, por exemplo, assim, que a pessoa, né, o nome dela foi inicializada. E vou ter também aqui, isso daqui, pessoal, é uma coisa muito interessante para. É muito comum também em entrevistas perguntar qual é a diferença entre structs e classes. Uma das diferenças é a capacidade que você. É o init que você tem. Que você inicializa e você desinicializa as classes, né? Então, no momento em que essa classe ela for desinicializada, ou seja, ela for desalocada da memória, ela vai executar esse método daqui. Então, nesse caso aqui, ela vai executar um print que a gente vai fazer, dizendo ah, ah, que a pessoa ali, ela foi desalocada, ok? Então, eu tenho uma classe que recebe o nome, que inicializa e depois a gente vê como é o processo de init dessa classe. Aqui eu vou fazer uma função qualquer, ela vai ser um create person. Aqui eu vou ter duas variáveis aqui. Eu vou ter um var person1, que vai ser do tipo person. Ela vai ser opcional, eu não estou inicializando ela ainda. Então eu vou ter um var person2, que também vai ser do tipo person, também é opcional. E aqui a gente vai inicializar person1, ela vai receber person, name, vamos dizer aqui João, assim, bem criativo aqui. Beleza. Então inicializamos a variável, a person1. Deixa eu colocar agora, vamos fazer a chamada dessa variável e ver o que acontece aqui. No momento em que eu crio essa classe, ela é inicializada e é desalocada ou desinicializada logo em seguida, porque realmente eu não tenho a minha contagem de referências ela foi zerada. Então, em um momento
eu tenho uma referência a essa classe, logo em seguida eu deixo de ter uma referência, né? Ou seja, então ela é inicializada e desalocada da memória logo em seguida, né? Vamos colocar aqui agora que a gente tem um person, porque o person 2 ele vai receber o person 1, ok? Então, vamos rodar o nosso código aqui de novo. Nada acontece, né? Ahn, aqui eu vou ter que o person, ahn, eu vou ter que o person 1 ele vai receber new, ou seja, eu estou desalocando o person 1, então ele vai receber new, tá? E aqui embaixo, opa, vou apagar aqui, vai receber new. E aqui embaixo eu vou imprimir o person 2. Então eu vou aqui, eu vou fazer um outro print aqui. Então eu vou simplesmente imprimir o nome que está no person 2, né? Então eu vou aqui, vou colocar person 2.name. Vamos ver o que acontece aqui. Percebam que, embora eu atribuí new a person 1 antes de fazer o print do person 2, percebam que ela só é desalocada depois do print. Ou seja, até o ARC ele conta a quantidade de referências que tem ao person 1, embora eu tenha desalocado o person 1, ou eu tenha atribuído nulo ao person 1, ele não é desalocado na memória, porque o ARC conta que existe ainda uma referência a esse person 1, que é o person 2, ou seja, o person 2 e o person 1, ambos estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, embora o person 1 ele tenha recebido o new, ele ainda não é desalocado porque eu tenho um person 2 que também está apontando para aquele endereço de memória e que ele ainda não foi executado. Então ele passa a ser desalocado, veja aqui que o João é desalocado depois do print, ou seja, a última referência àquele endereço de memória é executado, então eu desaloco o person 1. Vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer um novo código aqui abordando o memory leak, ou seja, quando acontece um vazamento de memória, e também abordando sobre referências fortes e referências fracas aqui, né? Então eu zerei aqui o código, vamos começar um novo código aqui vamos fazer um exemplo em português mesmo, só para ficar a leitura mais fácil, né? Mais compreensível o conceito e as conexões. Então vamos supor, eu vou ter uma classe colaborador. Essa classe colaborador, o colaborador, esse objeto aqui, ele vai ter um nome, né, que vai ser uma string aqui. Ele vai ter vou colocar aqui em português, né, para manter o padrão. Deixa eu voltar aqui, só para ficar. Ela vai ter um nome e ela vai ter uma empresa, que é onde esse colaborador ele trabalha. E essa empresa ela vai ser do tipo empresa, um tipo que a gente ainda vai criar aqui, né? Vamos fazer o init dessas variáveis, então eu vou ter o nome do tipo string e o empresa do, do tipo empresa, que ainda não foi criado, então self nome vai receber o nome e self empresa vai receber a empresa. Quando esse colaborador for inicializado, a gente vai fazer um print aqui. Então, eu vou fazer um print assim. Vamos dizer que opa, aqui dentro, opa, aqui. Então, o nome, ou seja, o colaborador, o João, o Rodrigo, foi contratado. Então, aqui, quando esse colaborador ele é inicializado, então ele vai rodar esse método aqui,
que vai dizer que o colaborador ele foi contratado, e, enfim. E eu tenho o momento da alocação de memória. Aqui eu vou fazer, igual no exemplo anterior, um init. Vou colocar um outro print aqui também. E aqui eu vou ter que, novamente aqui, o colaborador foi demitido. Então, no momento que esse colaborador ele é desinicializado, ele vai aqui, vamos fazer aqui a classe da empresa, né? Então, eu tenho a classe empresa. Ela vai ter, aqui, ela vai ter um nome também. Vou colocar em português também, só para manter a legibilidade. Então, ela vai ter um nome, que é um tipo de string. Ela vai ter também uma empresa tem um conjunto de colaboradores, né? Então, ele vai ter um array de colaboradores, que vai ser tá? Vai ser um array do tipo colaborador, que a gente vai inicializar ele como vazio aqui por enquanto, né? Então, fazer o init, vai receber um nome do tipo string, ele vai ter o self nome que vai receber o nome. Então aqui é o nome da empresa, né? Então a empresa vai receber um nome. Aqui dentro, vamos dizer que eu vou colocar aqui um print. Vou colocar um print aqui. Que a empresa, aqui eu vou colocar o nome, a empresa foi aberta. Beleza. Vou criar aqui uma função contratar, que vai receber um nome, ou seja, é o nome do colaborador, né, que a gente vai estar criando, ou seja, ele por enquanto é só um nome. E aí aqui eu vou transformar esse colaborador, vou transformar esse nome em um colaborador de fato, né? Então aqui eu vou criar um colaborador que vai ser do tipo colaborador, que vai ser o nome desse colaborador vai ser o nome que eu vou estar passando para ele. E a empresa vai ser eu mesmo, né? Essa mesma empresa, esse mesmo objeto que está aqui. Então, toda vez que eu faço isso, eu vou ter que colaboradores, corrigir aqui, colaboradores, então, tinha escrito errado aqui, vocês devem ter visto, botei aqui de novo, vai ter, vou fazer um append do colaborador. Então, toda vez que essa função for chamada, eu vou adicionar, eu vou criar um novo colaborador com esse nome, com essa empresa, e vou adicionar no quadro, vamos dizer assim, entre aspas, do quadro de trabalhadores dessa empresa aqui, né? Aqui eu também vou ter o mesmo init, ou seja, na hora que essa empresa, na hora que esse objeto ele for desalocado, vai executar esse método aqui. Então eu vou ter um print, seguindo o mesmo padrão. Vou dizer que ou seja, o nome da empresa foi fechada. Ajeitar aqui. Então aqui eu vou criar uma variável empresa que é do tipo empresa. E vou inicializá-la. Então eu vou dizer que essa empresa ela tem um nome. Essa empresa ela vai ter um nome, por exemplo, vou colocar aqui Apple. Ok? Então vamos ver aqui. Então a Apple ela foi aberta. Vou colocar aqui que empresa. Vou forçar essa empresa. Ela vai contratar o João. A empresa contratou o João. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o João foi contratado, a empresa foi aberta. Veja que nenhum dos dois métodos de init foram executados. Ou seja, eu tenho nem
o DNIT do colaborador, nem o DNIT da empresa, ela foi, ela foi executado, né? Ah, vamos fazer agora, um, contratar mais uma pessoa. Vamos pegar aqui, contratar o Pedro. Vamos executar. Então perceba, a Apple é aberto, João, Pedro foi contratado. Ah, vamos fazer um teste que é o seguinte, vamos dizer agora que essa empresa, colaboradores, ela vai receber vazio. Vamos ver o que acontece. Ou seja, a empresa é aberta, os, os colaboradores são contratados. No momento em que eu tiro esses colaboradores do quadro, entre aspas, assim, de funcionários dessa empresa, ou seja, no momento que eu zero o meu array, os dois objetos eles são desalocados da memória, ou seja, não existe mais nenhuma referência ao João nem ao Pedro na memória. Então esses objetos eles são desalocados da memória. Aí agora eu vou mostrar para vocês o que é um memory leak. Então, vamos supor que eu faça isso daqui, ó, que é a empresa. Vou forçar aqui, recebe o new. Então, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Percebam que a Apple é aberta, eu tenho o João, foi contratado, Pedro é contratado, mas os métodos de DINIT aqui, eles não foram executados, ou seja, não houve a desalocação de memória desses dois objetos. Então, eu tenho uma memória que não foi desalocada e que eu não consigo acessar. Então, isso é um vazamento de memória, ou seja, ah, lá pelo Xcode, a gente consegue acessar, ver o endereço dessa memória, enfim, tentar trabalhar. Mas só para vocês entenderem aqui o que é o memory leak, ou seja, eu tenho, nesse caso aqui, dois endereços de memória, dois colaboradores, que eu não consigo acessar, ou seja, eu não consigo acessar esses endereços de memória e eles não foram desalocados. Então esse é um exemplo de um memory leak. Ah, vamos só pra, como assim, Rodrigo, você não consegue acessar? Porque se você, vamos fazer um exemplo aqui óbvio. É, vamos pegar essa empresa, colaboradores, vamos supor que a gente passe, vamos supor que a gente queira passar vazio aqui, vamos ver o que acontece, né? Ou seja, eu continuo é, não desalocando esses endereços de memória. Então eu não tenho como desalocar esses endereços aqui. Vamos fazer o contrário agora. Ó. Vamos colocar aqui. Então é, eu só vou tirar esses colaboradores da memória da empresa e depois passar a empresa como new. Então veja que a Apple ela é fechada, os colaboradores demitidos. Percebe? Então assim, aqui eu consegui ter a desalocação de memória dos colaboradores exatamente por causa que eu estou passando, que eu estou tirando eles do quadro de funcionários. Quando eu tiro, veja que a empresa está recebendo NIL, mas nem a empresa ela é fechada, nem o DNIT é executado, nem os colaboradores são esse endereço é desalocado da memória. Então, por quê? Porque tem uma referência forte aqui. Então, eu tenho uma referência forte de colaborador para a empresa, ambos se referenciam mutuamente. Como é que a gente resolve isso? Tornando essa referência fraca. Então, eu vou colocar o wiki aqui para a empresa. Então, vejam como essa é a magia que acontece. Então, a empresa é aberta, as pessoas são contratadas. No momento que a empresa recebe como new, ela é fechada e o, os, os objetos aqui, tanto o João quanto o Pedro, eles são desalocados exatamente porque existe uma referência fraca aqui, não é uma referência forte. Isso faz com que eu recupere esse endereço de memória. Então, isso aqui, espero que vocês tenham entendido.
é um exemplo básico do que é um vazamento de memória e do uso do wiki. Ou seja, o wiki é que ele transforma a referência do colaborador, a necessidade da empresa dentro do objeto colaborador em fraco. Então isso faz com que ele seja desalocado da memória no momento em que a empresa ela é desalocada. Isso impede o vazamento de memória. Então eu espero que vocês tenham entendido. Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Muito obrigado.